Boa tarde a todos e a todas, mais uma vez. E antes de mais nada, desejar um feliz Dia da Mulher a todas as mulheres, as presentes e as ausentes, neste dia tão especial, porque de facto o mundo necessita de muito de tudo aquilo que a mulher tem a trazer ao mundo, o seu sentido de união, o seu sentido, e como iremos falar deste livro, o seu sentido de paz também, o seu sentido criativo, o seu sentido de amor, de harmonia, e tantas são as flores que a mulher traz ao mundo, e por isso este é um dia festivo para toda a humanidade, ao festejar esse contributo que, de facto, o lado feminino tem e pode trazer ao mundo. Coube-me fazer uma introdução a esta apresentação do livro, As Sacerdotisas para a Paz. Irei fazer esta apresentação com algumas perguntas à professora Françoise, que é autora de 2 dos artigos deste livro, 2 dos capítulos deste livro. O livro tem vários autores, mas para isso também nos vai, de certeza, falar a Françoise sobre a forma como esta obra acaba por surgir. É uma obra extraordinariamente interessante, nos traz uma descoberta, um emergir de muito do papel do feminino ao longo da história. E dizer-se, pois, nesta introdução, quero ler umas palavras que vêm na contracapa deste livro e que nos introduzem a este tema, e que diz o seguinte: o estudo da história e das antigas civilizações surpreende-nos com a luz, bondade e pureza emanadas pelas que bem podemos chamar de sacerdotisas da paz. Fraternidades que reúnem mulheres que se transmutam em damas e embelezam as sociedades. Protegem-nas de influências psíquicas nocivas e dignificam-nas com a sua cordura e nobreza. Trabalham com energias espirituais que chamamos deuses, dentro delas mesmas e no seu entorno, e assim devolvem a saúde e a esperança. Esta obra, pois, naturalmente, apesar de incluir muitas desses grupos femininos que trabalharam pela paz em várias culturas, naturalmente deixam uma infinidade de outros que não chegaram a ser abordados, mas que naturalmente ou muito provavelmente darão no futuro um segundo volume, porque o que podemos extrair, usufruir dessas experiências históricas é de facto algo extraordinário. Quero começar por apresentar, e antes de fazer as perguntas, apresentar a professora Françoise Tercer, que é fundadora da Nova Acrópole em Portugal. É investigadora, filósofa, escritora, com várias obras já editadas, mais de uma centena seguramente de artigos escritos sobre várias temáticas. É artista plástica também, e para nos falar deste livro, acima de tudo, como mulher, e com uma grande experiência no âmbito da filosofia e na compreensão do papel da mulher no mundo.
Então, eu gostaria de fazer uma primeira pergunta que penso que é a pergunta mais natural e que todos nós gostaríamos de fazer, de alguma forma, daí que eu vou ser um pouco porta-voz dessa questão que todos temos, que é: qual a motivação que fez surgir este livro? Ou seja, o que levou a que esta obra surgisse em pleno século XXI, falando sobre as sacerdotisas da paz. Já, obrigada pela apresentação. Da minha parte também agradeço muito a vossa presença hoje. É reconfortante, bem que o tempo fosse um motivo adverso a este lançamento do livro poder ocorrer. E é gratificante para mim o vosso esforço para estar aqui, né? E desde já também desejo o resto de um bom Dia Internacional da Mulher, que não deveria ser, como todos nós sabemos, só um dia no ano. Deveria ser uma constante. Agora, para responder aqui à primeira pergunta, não sei se me estão a ouvir bem, estou ligeiramente engripado, não é? A voz um bocadito baixa, mas vou fazer o possível para conseguir expressar-me bem. Há alguns anos atrás, um grupo de mulheres, muitos deles ligados à investigação na Nova Acrópole, professoras, para além de tê-la, como qualquer outra mulher, não é? Os seus assuntos privados, familiares. Decidimos dar continuidade a um primeiro trabalho que editamos e que neste momento também penso que está esgotada, que era Mulher Célebre em Portugal, e do qual também participei, né? Com alguns escritos. Depois, de facto, pensamos poder dar alguma visibilidade àquilo que constitui a mulher invisível na história. Porque o papel da mulher, ao longo de muitos séculos, sempre teve pouca visibilidade. Não foi insistente na antiguidade. E muito desse trabalho de pesquisas que nós realizamos nos proporcionou, de facto, e a minha em especial, descoberta de elementos extraordinários que até desafia aquilo que hoje podemos chamar a condição feminina. Descobria que, a muitos momentos do nosso passado remoto, o papel da mulher foi extremamente relevante e teve protagonismo que, infelizmente, foi se dissipando ao longo dos tempos por várias razões. Pela própria evolução da história, dos ciclos, dos altos e baixos que ocorrem em qualquer momento civilizatório. E isso faz que a memória também vai dissipando os vestígios daquelas que foram motoras de uma mente importantíssima da nossa evolução enquanto humanidade. E então, na altura, reunimos e decidimos que seria interessante poder fazer uma abordagem daquilo que era o papel da mulher em civilização antiga. E posso-vos dizer que foi um trabalho árduo, porque há muito poucas escrito. Esta tradição vinculada
àquilo que nós podemos chamar o sagrado feminino, e eu quero corrigir um termo, às vezes fala-se do eterno feminino. Para mim é um termo que não é exato. Eterno é só Deus. O sagrado feminino é outra coisa. É a relação da mulher com o mistério, desse tal conceito divino, ou daquilo que de facto está relacionado com a dimensão mais transcendental e espiritual. E uma cultura tão remota como a África, América, a não falar do Egito, que sobre o Egito temos fontes escritas e mais, com mais pormenor daquilo que era realmente o papel das mulheres nos círculos religiosos, propriamente dito. Iremos ver que não só. Desde da nossa Europa também, desde as terras do norte, como os vikings, a mulher celta. Fui até o Islão, porque sempre me interessou muito a escultura do Islão, não o Islão radical, evidentemente, não é, mas o Islão mística. E pude confirmar a presença de um trabalho ao feminino extraordinárias, que a mim me comoveu profundamente, até mais porque eu própria desconhecia. E então, a partir daqui, comprometemos de fazer esse trabalho de levantamento de algum material que pudesse ilustrar o papel da mulher no que diz respeito àquilo que corresponde à sua natureza genuína. É um tema bastante complexo. Eu já o abordei, eu abordo numa outra temática, o poder da deusa, onde fala sobre a relação dos cultos marianos em Portugal, associada a antigas divindades do paganismo, e a relação da mulher, sobretudo, com a natureza. É um elemento intrínseco àquilo que nós podemos chamar elemento de cosmogonia universal. Cosmogonia significa a ciência que estuda o desenvolvimento da criação e a criação do cosmos. E com aquela grande civilização debruçou-se sobre todas as etapas que permitiu ao universo expressar, manifestar-se, e mesmo dentro do processo de desenvolvimento da nossa humanidade aqui na Terra, existiu também uma relação sempre muitíssimo clara entre a relação de harmonização e complementariedade das polaridades, seja ela associada àquilo que poderemos chamar o masculino ou feminino. Na verdade, trata-se aqui de falar daquilo que na China é traduzido por Yin Yang, dia e noite, interior e exterior, luz, obscuridade, sol, lua, expansão, contração, e assim por diante. Ou seja, há todo um conjunto de analogia que é relacionada com esta imagem do feminino associada à natureza, à mãe natureza, ou à mater. O próprio termo mater é desenhada com um M e que representa as águas da vida. E esse termo mater, de origem a outras palavras associadas à mãe, matriz, Maria, Maia, na Índia, por exemplo, e assim. Ou seja, existe uma natural predisposição da mulher
para se conectar com as forças vivas da natureza. E desde tempo remoto ele foi considerado a guardiã dos seus tesouros, do seu manancial. Até porque ele próprio é mãe, é dador de vida. E, como nós sabemos, a mãe é do leite materno, qualquer criança pode ser alimentada. Ou seja, essa relação com a maternidade, com a necessidade de cultivar tudo quanto tenha uma correspondência com a nutrição, com a fecundidade, com os ciclos de crescimento e também os ciclos de crescimento, ou seja, vida e morte, fora quase sempre reservada em exclusividade à proteção e à própria devoção feminina. E isso é universal, né? Ou seja, não vamos com certezas querer mudar algo que tem origem na noite dos tempos e irá nos acompanhar até que definitivamente deixará de haver polaridade neste mundo e, como sonhava Platão, acabaremos para ser todos andróginos, né? Ou seja, de ter a capacidade de reintegrar essas duas polaridades que são associadas a uma fase de evolução da nossa família humana e necessárias. Ou seja, aqui poderíamos nos estender muito, não é? Bem que vivemos numa época onde a diferenciação de géneros por vezes parece a ordem do dia e nos confundas, mas há que manter bom senso e lucidez. As coisas são muito simples, na verdade. Nós é que às vezes complicamos-as muito. E quando perdemos o juízo acerca da natureza das coisas, não há melhor argumento que regressar à natureza, que ele vai nos mostrar de uma forma muito evidente como é que as coisas funcionam. De lá que esse livro surgiu de uma motivação no seio da Nova Acrópole, onde estudamos filosofia, evidentemente, e o propósito para nós, antes de querer prestar um culto exclusivo ao feminino, interessa-nos em especial e preocupa-nos em especial a condição humana. Isso sim é importante, é o fundamental. O desenvolvimento do ser humano, e eu estou convencida que o futuro exigirá de nós uma forma de fecundidade interior muito diferente daquele que, biologicamente falando, estamos a conhecer hoje. Estou-me a referir a uma fecundidade espiritual, onde, como na Índia se costuma falar, o nascimento do embrião de ouro, do menino de ouros, como canta também o nosso querido Zeca Afonso. Todo você conhece a música, é linda. Oh, meu menino de ouro. Eu hoje não vou cantar porque a voz não permite, não é? Mas sempre gostei desta canção porque fala disso. Fala mais de uma criança em especial. Fala da criança que é a semente do futuro, pela qual é o nosso dever, não só mulher, humanidade, de cuidar. E compreenda um dever que também quis contribuir também com esse estudo. Muito obrigado. A segunda questão que queria colocar e gostaria que
falasses. É um pouco provocatória, mas para nos esclarecer. O título, pois, nos fala das sacerdotisas. Este tema nos leva, inevitavelmente, para a ideia do sagrado, do religioso. Será que este livro é simplesmente um estudo sobre o sagrado feminino na história ou nos traz alguma mensagem também para este século XXI? Grande pergunta. Pois, de facto é verdade, é isso. É obrigado por fazer a pergunta, porque o título anuncia sacerdotismo. O que é isto? Já não vivemos muito em tempo, não é? Onde há um vínculo com aquilo que é o sacerdócio. Perdeu-se, mas eu, quanto também confrontei-me com a escolha do título, achei esse título mais apropriado, porque no fundo há um sacerdócio aqui. E o papel da mulher, como qualquer outro papel na área social, humanitária, deveria ser um sacerdócio. A palavra sacerdócio está vinculada à palavra sagrado. E o que é o sagrado? Isto é uma palavra em desuso, porque desvinculamos bastante daquilo que não está só relacionado com religião. O sentido do sagrado está relacionado com aquilo que para nós constitua o grau maior de importância e de valor. É aquilo que traga-nos um sentido de veneração. E a palavra venerar, que tem muitos também, na sua etimologia, não é? Eu sei que aqui, professora, muitos outros desvios, mas vem de Vênus. Entre outros, as doenças venerianas, não é? Vinha daí de Vênus. Mas Vênus, na Grécia, chamava-se Afrodite, Vênus em Roma, estava associado ao amor. E não era qualquer amor, evidentemente. E podemos dizer que a palavra venerar significa olhar para o alto. Por quê? Porque era associada a Vênus no sentido também muito concreto dessa relação entre o cosmos. Todos vós sabiam que Vênus é um planeta do Sistema Solar e que, devido à sua proximidade com o Sol, acompanha o seu espaço de dois modos durante o ano solar. Ora é matutina, significa anuncia o nascer do Sol, ora é vesperino, anuncia o pôr do Sol. E dizia que Vênus ganhava luz devido a esse convívio com a luz solar. Por isso, associada à beleza, o amor, a luz. E não é por acaso que há muitas civilizações a associação da beleza, do amor, estava vinculada com uma divindade. Seria ela no Egito chamada Isis, Istar, entre os babilônios, ou Freia, entre os povos do norte, e por que não a dizer também com a Maria, para nós católicos, que também é estrela. Aqui muito perto de nós, um santuário, aqui em Rendinha, numa gruta que se chama Nossa Senhora da Estrela, e que tenha uma visão perfeita sobre o horizonte, o não dia muito aberto, vê-se o mar, e pode-se vislumbrar
Vênus. Por isso, a ideia do sagrado não é nada mais que essa necessidade que o homem desde sempre teve de olhar para algo que estivesse em cima de si próprio, que o obrigasse a erguer os olhos para além de si próprio, para poder inspirar-se, para poder encontrar modelos que lhe proporcionassem melhorar a sua condição de vida e a sua própria condição anímica como ser humano. O sagrado assumiu formas concretas, religiosas, mas também formas profanas. Qualquer nação assuma por sagrada a sua bandeira. Eu julgo eu que sim. Por quê? Porque uma bandeira num país representa não uma pessoa, mas uma comunidade de alma que se junta e que partilha um momento histórico comum e uma memória ancestral comum. Há uma identidade que está por detrás também do sagrado. E essa identidade serve como modelo. É como uma estrela assim, que brilha e ilumina nossos dias, permitindo-nos superar as dificuldades, provas, os conflitos, os obstáculos, caminhando em via de superação para podermos estar à altura daquilo que constitui a verdadeira dignidade do ser humano. De lá que o sagrado não é exclusivamente o domínio do feminino, é evidente. O sagrado é partilhado por toda a humanidade. Existe, no entanto, um contexto muito próprio da relação do sagrado com a mulher. E na exclusividade há dois elementos que são prioritários: a terra e a água. A terra porque é a mãe, é a matriz. E a água porque é fecunda, porque penetra a terra, porque torna a terra maniável, permite que a terra produza vida. Enquanto que os dois outros elementos que constituem o quaternário da natureza, ar e fogo, estaria associada mais ao masculino. No entanto, sem querermos, por vezes, criar divisão, que por aí hoje não estão especialmente chamados, eu direi que a consagração do mundo natural fez que a mulher fosse detentora de certos conhecimentos que lhe deu o direito e a fama e o prestígio no seu tempo de glória, já que, através do conhecimento que tinha da vida anímica, dos elementos e do seu manejo e da sua própria utilidade, fosse vista como um ser privilegiado pelas dádivas das chamadas deuses mãe. Isso é uma imagem que caracteriza praticamente todas as culturas, todas as civilizações. Até hoje, mesmo quando falamos de ecologia, e o fenômeno ecológico é também um fenômeno importante que tem a ver com uma reação àquilo que é chamada a tristeza de Gaia, ou as lágrimas de Gaia. Gaia é o nome da terra-mãe, na teogonia grega. E a tristeza de Gaia significa que o mundo está contaminado. Está contaminada por causa dos homens,
que não o deixar de respeitar ou de pactuar com ele. Ou seja, acabamos um pouco por degenerar esse vínculo sagrado que há muitas épocas é mantido por colégios femininos, fraternidades femininas, que independentemente das idades, desde da meninice até a idade adulta, os anciãos, constituía uma corrente de forças vivas que permitia ligar os tempos e as substâncias àquilo que é o período de produtividade. Ou seja, havia as deusas das colheitas, mas também havia as deusas do inframundo, que quando, no período do ano, a natureza já parecia sucumbir e mostrar o seu rosto estériles, venerava-se outras formas do feminino como guardiã daquilo que era a vida interior, os mistérios da interioridade da alma humana e das suas metamorfoses no mundo subterrâneo. É incrível o manancial. Eu penso que este livro fala um pouco desses vários elementos, são mistérios, muitos deles, ligados a tudo aquilo que vinculava o feminino aos mistérios da terra e da água também, já que ela é interdita à mulher, por exemplo, apagar o fogo. O fogo ele é um elemento reservado ao masculino. Por quê? Porque tem uma função expansiva e destrutiva da matéria. Não que seja mau, simplesmente é necessária também. Todas as coisas um dia têm que chegar ao seu culmino, a sua máxima expansão de potencialidade. É por isso que, quando esse momento acontece, o fogo também intervém. Havia uma conjugação perfeita entre esses elementos, aqueles que tinham uma função de preservar a vida e outros que tinham uma função de expandir a vida a outras direções. E nós, praticamente, hoje em dia, não se ouve falar dessas coisas. A nossa vida se tornou uma vida muito centrada no trabalho, em alguma comodidade material, que felizmente, ao longo de vários séculos, a mulher conseguiu vencer muitas batalhas para afirmar os seus direitos e também cumprir os seus deveres. Mas raramente vocês ouviram falar da reivindicação metafísica da mulher. Por quê? Porque hoje não se fala da alma feminina. Ainda continua a se ver a mulher como um corpo de desejo que vive em função da sua aparência, em função do seu poder de sedução, de atração, que, infelizmente, para mim, discrimina-nos profundamente aqui que é a essência do feminino. A beleza não está no exterior, evidentemente. Também não está excluído no homem. Eu não me cabe a mim hoje falar do sagrado masculino, mas penso que virá, porque também nos desafiar e também fizeram um livro sobre o sagrado masculino, por isso vai virar no seu tempo. Estou ansiosa para também fazer as minhas perguntas. Já agora, pertinente. Mas essa ideia, de facto, do sagrado
deve, ao meu ver, ser aquilo que dará ao futuro a verdadeira esperança de melhoria. Porque é através do sagrado que o homem se erga para além de si próprio e que vence os seus inimigos internos. Porquê? Porque é uma aspiração a ser mais que daquilo que ele é. Porque o verdadeiro poder não é, evidentemente, um poder sobre os outros. O verdadeiro poder é um poder interno oculto, que pertence à condição humana. Diz que Deus, quando criou o mundo e criou a nossa humanidade, a deixou-a incompleta, para que os humanos pudessem também esforçar-se em ser de mesma parecida com o seu Pai Criador. Deixou-nos a nós desafios, inteligência, sensibilidade, amor, vontade e tudo quanto poderemos chamar valores humanos para estar à altura daquele que foi o nosso Criador. Esse é um pensamento africano. Eu sempre gostei muito da filosofia africana. Um dia eu vou dar só uma conferência sobre isso. Merece a pena. E eles têm um modo de falar da vida tão singela, tão simples, que chega ao coração, não é? Não é assim tão intelectual. E você me desculpa se posso parecer um pouco, por vezes, intelectual, não é, na minha abordagem, porque infelizmente não tive a sorte de nascer na África. Mas aprendi imenso com eles, muita coisa. Eles têm um pensamento lindo que diz, por exemplo, em si: se tu colhes a fruta da árvore, por favor, não te esqueças de agradecer ao vento. Eu penso, maravilhoso isso. Nós comemos e pedimos mais e esquecemos de agradecer. A vida que era vida e muita desses povos, do qual também há uma abordagem muito bonita nesta obra sobre a Mãe Chuva, uma deusa chuva, que é também uma sacerdotisa da chuva africana, que é um artigo que a mim me tocou especialmente, porque não imaginasse que fosse possível ainda hoje se praticar coisas tão belas, tão genuínas no nosso mundo. Saber que a agricultura está na origem da cultura. E é. Por quê? Porque uma pessoa, quando se cultiva, acaba por desenvolver o seu potencial. É como uma semente que metemos na terra, vamos regando, vamos podando, vamos cuidando, e vai dar X resultado. E a cultura é isso. Cultivá-las e levar um potencial de energia, de vida, até o máximo da sua expansão. E há fundamentos de cultura tradicionais, é incrível. Em todo Portugal, às vezes nas nossas aulas, na Nova Acrópole aqui de Coimbra, História da Arte, falamos da cultura portuguesa e da riqueza das suas tradições vivas. Eu fico sempre espantada como é bela viver ainda em conformidade com os ciclos da vida e da natureza. E isso. Então a noção do sagrado, me permite, não é algo do outro mundo. É deste mundo e vai depender muito da forma como cada um vai olhar a vida. Se você olhar a vida com esse sentido de veneração, de admiração, vocês serão restituídos com aquilo que a natureza tem de mais belo para vos dar.
sempre é com a forma como olhamos as coisas que somos restituídos na vida. Se eu ver a bondade em alguém, é porque a bondade existe no meu coração. Se não há bondade no meu coração, eu julgarei o outro com tudo aquilo que está a envenenar o meu próprio coração. A partir do momento onde os homens poderão mudar a sua forma de sentir o sagrado dentro de si própria, vão contactar, sem sombra de dúvida, com a natureza sagrada do mundo. É o que eu acho. Obrigado. Respostas longas nos vai levar a encurtar o número de perguntas, inevitavelmente. O problema é esse. A pergunta seguinte, pois, vem na segunda parte do título, que é sacerdotisas para a paz. Então, pois, em relação com a paz, no qual, pois, nesta obra, as mulheres são protagonistas da paz, a pergunta era, pois, que relação, ou se existe uma relação estreita entre a mulher e a paz. Sim. Não só evidente, não é? Mas não vou estender muito nisso, porque eu já falei um bocadinho antes. Mas para mim é o cordão umbilical. É o primeiro sinal da relação mãe-filha, que é uma relação de amor, de concórdia, de laço. A paz não é algo que está fora do conflito. Isso é um tema complexo, profundo também. A paz é um estado de espírito, já dizia Spinoza. A paz é um estado de espírito. Eu posso estar em guerra e em paz ao mesmo tempo. E significa que estar em guerra significa que eu estou a lutar contra tudo aquilo que se opõe a essa possibilidade de me vincular, de me harmonizar, primeiro interiormente e depois com aqueles que estão à minha volta. Aquele que não está em paz consigo próprio não pode estar em paz com o mundo. E o problema do nosso mundo é exatamente esse. Ou seja, eles deveriam, todos eles, não sei, exilado, ao Marte. Andava lá para Marte. Nós íamos para Vênus, não é? Parece que tem outro tipo de atmosferas. E todos para Marte. E a ver se resolvia, não é? Os seus problemas de conquista de poder, de territórios. A verdadeira guerra sempre existiu porque há polaridades e há fricção. Simplesmente é necessária que haja fricção para que haja evolução. Se eliminarmos a fricção, deve haver evolução. Ou seja, o que é que passa a haver lá? Um estado amorfo. A fricção produz movimento, o movimento é vida. Uma água, se não tiver movimento, não tragas vida. Águas paradas, xuxa e podre. Uma alma que não tem grau de vida interior, de conflito interior, também não exprime essa vida em expansão. Por isso, para que haja um estado de graça e de paz, tem que haver resolução de conflito. E os conflitos estão cá para nos pôr à prova. Cada um terá os conflitos à altura e à medida também das suas próprias possibilidades. Mas a paz é um propósito sempre temporal, não última. Porque a paz última seria
a convergência do bem para o mundo, para a humanidade inteira. Enquanto houver um ser humano em desacordo com o outro, não haverá paz. E nunca estaremos também nós próprios em paz. O que podemos fazer é cada um alcançar pequenos momentos de paz interior, resolvendo nossos conflitos e não apontando o dedo para o outro, que não é mais que o espelho daquilo que não conseguimos ainda superar. Graças a Deus, vivemos em comunhão com os outros. E é através dos outros que crescemos. Ninguém cresce sozinho. É como olhar-se para os espelhos. Uma pessoa olha-se para os espelhos e vê o quê? Sempre a mesma coisa. E não é espelho dos olhos dos outros que vamos nos ver perfeito ou imperfeito, bom ou mau, seguro ou inseguras, e sei lá. Por isso é necessário que haja isso. É o que eu acho acerca da paz. Eu gosto muito da frase Spinoza que dizia mesmo isso, não é? Que a paz é um estado de espírito interior. Estar em paz consigo significa ser capaz de, através da mente e do coração, conciliar os nossos pensamentos, os nossos sentimentos e as nossas ações. Uma pessoa em paz é aquele que compra com os requisitos daquilo que penso, daquilo que sinto e daquilo que faço. Isso sim, faz que dormimos bem e com certeza devemos morrer bem também. Tem que ir. Pergunta seguinte é relacionado com os 2 capítulos que escreveste no livro. Um que é Culto de Artemis e as Melissais de Éfeso, portanto relacionado com estas sacerdotisas gregas. E o outro que é As Filhas do Silêncio, e que relaciona, pois, com a mulher na filosofia sufi, não é? Dentro do Islão. E a minha pergunta é, sendo 2 culturas, 2 momentos temporais tão diferentes, tão distintos, se encontraste pontos em comum nessa diferença cultural e temporal, e o que é que destacarias, de mais importante, de uma forma sintética, a mensagem que podemos extrair das sacerdotisas gregas e das mulheres sufi do Islão? Aqui, de facto, foi um trabalho de pesquisa entre o Oriente e o Ocidente. No caso das Melissaias, eles eram chamados Melissaias, as filhas do Mela, as abelhas. Era a comunidade das abelhas. E há 2 anos, não é? Quando estivemos em Efesa, tivemos a oportunidade de visitar também no Museu de Efesa todo aquilo que está relacionado um pouco com esse culto de Artemis, que é muito famoso. Não sei, evidentemente, se você já alguma vez, não é, tiveram a imagem desse Artemis de Efesa presente. Ele é muito conhecido porque é representado com muitas ceias. Aparentemente são ceias, o disco que são ceias. Tem um corpo, parece uma coluna. Depois, a partir aqui, não é, do peito, praticamente toda até a cinta é recoberta de ceia. E há muitos estudos acerca disso. São ceias, não são ceias, são bolotes, são tâmaras, são, como é que chama, testículos de touras. E eu até aposto mais por isso, que são testículos de touras. Eu vou explicar porquê. Pronto, é outra coisa.
E foi muito comovente, muito comovente. No caso das mulheres Sofia, em parte porque se sabe tão pouco sobre o sufismo, né? Que é uma das correntes místicas do Islão. Ainda hoje existe esta corrente mística, já não no seu berço de origem, que foi a Pérsia, ou seja, o Irã atual. Não é permitida, é visto como uma doutrina herética, né? Ou seja, é perseguida por muitas razões, que é difícil de explicar, mas uma das razões principais é que tenha uma concepção do amor universal que transcende todo o conceito religioso. Né? Ou seja, todos vós com certeza já ouviram falar de Rumi, grande poeta Rumi. Né? E de facto, quando lemos a poesia de Rumi, entramos em contato com a mística do sufismo, que é o amor divino. Um amor que não tem limite, que não tem fronteira, né? E que não pode de nenhuma maneira ser da exclusividade de algum caminho espiritual em particular. Como devem imaginar, com o Islã mais radical, isso não é bem visto. Né? Mas pronto. Acerca desses dois aspectos, sobre a Artemis, eu vou tentar dar alguns elementos que a mim me tocaram especialmente, porque não posso entrar aqui numa análise de simbologia comparada, não é? Porque seria muitíssimo pesada, não é esse o propósito desse encontro. Mas Artemis, conhecida em Roma pelo nome de Diana, Diana Caçadora, já ouvimos falar. Portanto, Diana é um nome muito bonito. Né? Diana. E representa a Lua, é associada à Lua, que é irmã do Sol, já que Apolo, o Hélios para os romanos, também é representado como caçador, também tem um arco com 7. Só que Artemis estava associada, evidentemente também, ao ciclo lunar, à fecundidade, à proteção da maternidade, à educação das crianças. Havia colégio de sacerdotisas que se dedicava à educação dos meninos, que ele é chamado ursinhos. Um nome muito bonito. Não é por ser um peluche. Nós vemos o ursinho, não um peluche, não. É porque observou-se que as fêmeas ursa têm a particularidade, quando dão a luz às suas crias, de os lamber, porque elas nascem muito feias. E os lambe até que fica bonito. E então, esses matriarcas, não é? Essas maliceias, essas mulher-abelhas que cuidavam, não é? Dessas pequenas neofitos. Neofitos também que são vistos como a robentinha, né? Aquele que é uma promessa, né? De ser uma abelha, sei lá, uma abelha, um zangão, também pode ser. Chamava ursinha a essas crianças porque dava-lhe uma formação que era incrível, tinha imensas liberdades, aprendia através do jogo a dominar os seus impulsos e a tornar-se pessoas bonitas. Não lembrando, mas cuidando. E há um outro aspecto da Artemis que eu acho maravilhoso, muito linda. Diz que a Artemis ela é relacionada com os limites. A guardiã dos bosques sagrados. Você está a me dizer que tem a ver os bosques com a lua. Há todo um conjunto de relação, porque o mundo vegetal cresce em função
das umidades que vêm da lua, etc. Há uma conjunção entre o céu e a terra. Né? São combinados os dois. Né? E a Artemis, ela é a guardiã dos bosques sagrados. Né? E dizia-se que ela é também a protetora das cidades, porque ela é a guardiã dos limites da vida social, um pouco como a ideia da colmeia, né? Ou seja, onde se produzem as riquezas, mel, as panaceias, certo? E o mundo exterior, que podia ser adverso, que podia ser perigoso. Né? Então, ela é considerada a grande deusa defensora da cidade de Éfeso, né? Que foi a capital do mundo da Grande Grécia. Né? Atualmente, se encontra na Turquia. Eu recomendo, se um dia visitar a Turquia, não esquecer Éfeso. Vale a pena. As ruínas são magníficas e o museu é excelente. E disse que Artemis não estava sozinha. E ela tinha as suas guerreiras. Porque também há mulheres guerreiras. Né? Havia várias funções para a mulher. Né? Havia desde a mulher a guardiã do fogo sagrado, a mulher matriarca, a mulher ligada aos cultos do Amoras. Isso é mais. Talvez a Ishtar, foi muito famoso por causa disso. E a mulher ligada à agricultura, né? À produção da riqueza. Ou seja, havia vários patamares, várias escalas no papel do feminino no sagrado antigo. E então, as mulheres guerreiras de Artemis chamavam as Amazonas. As Amazonas, famosas Amazonas, mulheres que eram terríveis, perigosas e guardiã das fronteiras do bosque sagrado. Símbolo de virginidade e de pureza. Cortava o seio direto para poder segurar o arco muito novo. Era uma prática, uma mutilação voluntária entre essas mulheres. E eu me recordo que houve talvez uns anitos, houve um fotógrafo famoso, acho que era americano, fez uma exposição sobre a coragem das mulheres que também, por razão de doença, têm o seu seio mutilado. E ele chamou essa exposição as Amazonas. E achei muito lindo, porque no fundo também é um combate contra a doença, um combate contra tudo aquilo que nos fragiliza, certo? E essas Amazonas tinham essa função de guardar as fronteiras. E eu penso sempre, porque isso é tudo muito bonito, mas o que é que tem a ver connosco? Tem muito a ver. Né? Nós também temos que guardar zelosamente as fronteiras da nossa intimidade. Não permitir que na nossa intimidade, no nosso castelo, nesse bosque sagrado que constitui a alma humana, possa penetrar todo o tipo de elementos corrosivos, destrutivos. Temos que manter essa visão do sagrado. E aqui está um santuário, um lugar sagrado. E aprendi bastante com Artemis, a não permitir em nenhum momento que tudo aquilo que por vezes cria em nós desconforto desde o mundo exterior pudesse prejudicar aquilo que é a nossa necessidade de nos resguardar e protegê-la contra, enfim, as formas de mal que pode ocorrer à nossa volta. Há muitas outras lições que se pode aprender com Artemis, que eu cito no estudo. Vocês depois, ao ler o artigo, poderão ver um pouco de forma mais aprofundada. E passando agora às Filhas do Silêncio.
é muito difícil falar dela, muito. Porque a maior parte dessas mulheres, que eu não minto a vos dizer que quase todo foram santa, passaram por provas terríveis, perseguição, isolamento, interdição de poder expressar, falar, cantar, dançar, viver. E, no entanto, nos seus retiros de solidão, porque não havia possibilidade de constituir comunidade. A maior parte só se podia reunir em casa, em certos momentos do mês, e podia, no fundo, também partilhar um pouco da sua riqueza interior, daquilo que alcançava através dos seus retiros, a oração. E eu descobria muitas mulheres, e foi difícil, demorei meses a encontrar fontes que me permitissem, não é, conhecer um pouco melhor a vida desta ou daquela mulher. E fiquei deslumbrado. Vou ler só um pequeno poema, me permite, e que não me vou estender muito. Eu chamo mesmo ele do silêncio, porque de facto fora um pouco como a nossa freiras. Na obra também fala-se de Santa Teresa d'Ávila e das famosas carmelitas de pé descalças, que vivem em retiro. E é maravilhoso, não é? Se vocês alguma vez lerem as moradas de Santa Teresa d'Ávila, em si é maravilhoso. Não é? Ou seja, não pensei que essas mulheres se retiravam nos conventos elas só para fugir do mundo, ou por medo do mundo ou dos homens. Não. Algumas se foram obrigadas a entrar, infelizmente. Mas algumas a entrar vocacionadas, como Hildegard de Bingen, no século XI, não é? A primeira mulher beneditina a fundar um convento feminino beneditino e a desafiar o Papa no seu tempo a ser a primeira mulher a criar uma obra de estudo farmacêutica natural, ou seja, sim, ela é dentro das medicina holística, é a pioneira, a primeira. Raramente falamos delas, porque parece que as coisas surgem hoje. E por que não veneramos também a memória daqueles que proporcionaram que hoje possamos saber tanta coisa importante? Eu admiro muito uma Hildegard, exatamente por isso. Mas as religiões do livro, as três, enfim, que considero que é uma desgraça nascer mulher. E a mulher, se não é o centro do pecado, responde pelo pecado. No meu livro sobre o poder da deusa, eu pus mesmo assim a palavra ave, que é o contrário da Eva. Significa salvação. E se analisarmos a palavra pecado, pecado significa, na sua etimologia, exílio. O que significa Maria representa a matéria, em exílio, que se perdeu no mundo, que se dispersou e que será redimida através da conversão do Espírito Santo, ou seja, da consciência humana, convertida ao bem, ao belo e ao justo. É assim que eu entendo. E são outros assuntos. Mas é. Por isso que essas mulheres do silêncios me inspiraram bastante. E vou ler só um pequeno poema, em homenagem também ao seu exemplo.
Rabia. Rabia foi Rabi al-Adawiya. Pronuncio bem o nome, com certeza. Mas não faz mal. É do século VIII da nossa era. E teve uma vida, poderão ler a vida dela, é incrível. E ela escreve o seguinte: a minha alma há um templo, um santuário, uma mesquita, uma igreja, onde eu me ajoelho. A oração deveria nos levar a um altar, onde não existe nem muro, nem nome. Acaso não há uma região do amor, onde o altar real se queira, iluminado pelas velas, onde o êxtase derrame-se em si mesmo e se perca? Onde as asas estão plenamente vivas, mas já não possuem nem mente nem corpo. A minha alma é um templo, um santuário, uma mesquita, uma igreja que se dissolve neste momento, onde eu me ajoelho. Toda a construção se devolve e se dissolve. Tudo se dissolve em Allah. Essa é uma oração. Também vimos aqui a essência do sufismo. Não templo, não caminha fragmentada, mas se havia de acesso à verdade. Assim deveria ser a religião. Certo? Então, vou finalizar com uma dedicatória para vós. Com poucas palavras, talvez, o que eu gostaria de desejar-las, e havia mais perguntas, mas vão ficar para a próxima. A nós, mulheres, século XXI, o que podemos fazer? Já não temos deuses. Será? Depende. A minha me dizer que todo o ser humano é uma poeira de estrela. Eu acredito forçosamente nisso. Todos viemos de alguma estrela, do confim do universo. E voltaremos, com certeza, um dia a estar também no céu dos anjos, neste céu que tanto faz falta a nossa humanidade hoje, que tem os olhos fechados e obscurecida pelo ódio, pelo separativismo, pela segregação, por tudo quanto separa. Então, o que eu vos desejo a todas é aquilo que eu disse no início, que possais ser mulher fecunda na alma e cuidá-la, sobretudo da semente. Essa semente que é a criança, que é a esperança, que são os vossos filhos, os netos, as crianças do mundo inteiro, que essa são o futuro. Por ela, temos que continuar a ser mulher. Obrigado por estar aqui comigo, sentir o vosso calor, o vosso apoio, num dia muito, enfim, pouco convidativo para sair, e poder abrir o meu coração também convosco. Sinto-me grato. Muito obrigada. Obrigada. Quero agradecer as palavras, a mensagem, e acho que de uma forma tão clara, tão límpida e luminosa desta obra e daquilo que, pois, com muito amor, porque conheço todas as autoras do livro, com muito amor o fizeram, com essa
com esse sentido, com esse querer de trazer ao mundo um pouco mais de luz, um pouco mais de amor e com isso, naturalmente, uma paz digna. Porque não basta paz, é necessário que essa paz seja digna. E então, agradecer-te, Françoise, e agradecer a todas as autoras desta obra e que seja, pois, uma inspiração através da energia, da vontade que colocaram ao fazer esta obra. Muito obrigado.